Uma ótima tarde, irmãos. Deus os abençoe. Que felicidade, que regozijo. Deus hoje, depois de muitos anos, Deus se lembrou de Portugal. Glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Damos também uma saudação cordial de boas-vindas à nossa amada irmã Maria Luísa. Realmente, irmã, é um privilégio para a Igreja de Portugal. Aqui estão teus filhos que te esperavam, irmã. Os filhos nativos e também os estrangeiros. Aqui estamos para dizer que amamos e que sentimos felizes por hoje esse presente que Deus nos deu. Bem-vinda! Nossa irmã Maria Luísa, líder mundial da nossa igreja, profetiza do nosso Deus, profetiza que Deus nos deixou para crescimento, para nos aproximar a esse Deus vivo, e realmente são muitas manifestações de Deus através da nossa irmã. Essa igreja está aqui em Portugal porque um dia esteve no pensamento da irmã e hoje se cumpre essa promessa, tá? E também o irmão César Eduardo, bem-vindo também. Nosso irmão César Eduardo, administrador mundial da igreja, apoiando também a parte espiritual. Apoiando também ao partido político Mira. Esse é um grande motor para nós, que realmente felicidade como Deus respalda os nossos filhos. Hoje também nossa irmã Ângela Oviedo, nossa irmã vice-presidenta da Fundação. Irmã, bem-vinda. Deus a abençoe. E hoje também, na parte espiritual da igreja, ela apoia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor que cada dia, e nesse momento também, Deus nos enche de inteligência, de sabedoria, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos atentos e nossos olhos também abertos e dispostos para ver as maravilhas de Deus. Oremos. Bendito Deus da glória, Pai bendito, Deus do céu, hoje estamos em festa, Senhor. Tu nos concedeu o privilégio tão maravilhoso e desejado de ver a nossa amada irmã Maria Luísa aqui conosco, essa mulher virtuosa, essa mulher de valores, essa mulher de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos dá, por me permitir este lugar, para ter também esse maravilhosa reunião, maravilhosas bênçãos que Tu nos dá, Senhor. Se peço, Senhor, se manifeste, se dando-nos sabedoria, inteligência, capacidade para entender, para reter tudo quanto hoje vai ser ensinado através dos lábios da nossa irmã Maria Luísa. Tudo te dizemos, Senhor, tudo te expressamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus. Os convido a cantar um maravilhoso coro 171, Satura-me, Senhor, com seu Espírito. Vamos estar cantando esse maravilhoso coro, porque é chegado o momento, irmãos. Cantemos ao nosso Deus. Coro 171, Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Satura-me, Senhor, com teu Espírito.
Glória a Deus! Maravilhoso! Que felicidade! Que momento tão esperado! O momento mais esperado. Les deixo agora em companhia da nossa amada irmã Maria Luísa. Que Deus os abençoe, irmãos! Que o meu Senhor abençoe vocês neste dia tão especial para todos nós, porque nós estamos reunidos e congregados aqui como a Igreja do Senhor. E como nós estamos tão contentes e felizes no Senhor, eu gostaria que nós cantássemos um coro sem a música e que nós dizéssemos ao Senhor, eu venho te dizer. E é claro que eu cumprimento vocês com muito carinho, cumprimento as pessoas nativas, as pessoas que falam português. Falaram para mim que vocês, os que falam português, falaram que vão entender o ensinamento em espanhol e por isso não queriam a tradução, que vocês não queriam a tradução simultânea. Portanto, vocês são muito corajosos ao entender um outro idioma que não é o seu. Mas Deus, como Ele entende todos os idiomas porque são dele, nós vamos cantar para o Senhor o coro formoso que diz, venho te dizer que te amo, Senhor, com todo o coração. Que nós choramos de alegria. E que choramos pela felicidade de ter o nosso Deus Todo-Poderoso, de ter o Deus que fez os céus e a terra. Portanto, os irmãos que falam espanhol, os que falam espanhol americano, latino-americano, porque temos o espanhol da Espanha também, o espanhol da África, há vários lugares onde falam espanhol e cada um tem o seu espanhol com algumas palavras diferentes, mas tudo bem, com o Senhor nós aprendemos tudo e achamos um jeito das pessoas nos entenderem. Então vamos cantar, os irmãos podem me acompanhar, aqueles que sabem o coro em espanhol americano. E nós vamos cantar a Deus com todo o nosso coração. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, com el coração. E realmente é isso. Glória ao nosso Deus. Vocês podem sentar. E nós amamos esse Deus que fez os céus e a terra. É esse o Deus que nós estamos pregando. O Evangelho que nós estamos pregando sobre o Deus dos céus, o Senhor dos céus e da terra, o dono do universo. E agradeço ao Senhor, porque hoje nós estamos aqui na presença de Deus, seguindo este trabalho. Eu escrevi
um livro que em espanhol chama Vivências. Eu não sei em português qual é o nome. Vivências também? E eu não sei se ele já está traduzido ao português. Ainda não? Sim? Ah, ele está virtual, falam para mim aqui. Para as pessoas recentes, nativas, que provavelmente ainda não tiveram a oportunidade de ler ele, esse livro conta a história de como esta Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional começou. Lá, contamos a história muito linda de como o Senhor, quando eu tinha mais ou menos a idade de 7 a 8 anos, o Senhor me deu um sonho. Eu não sabia que existiam outras religiões. Para mim, a única religião que existia naquela época era a religião católica romana. E eu não conhecia outras religiões quando eu tive o sonho com o Senhor Jesus Cristo. Eu conto isso no livro de vivências, mas hoje, rapidamente, eu vou contar brevemente para aqueles que ainda não ouviram. E no meu sonho, o Senhor Jesus disse para mim, porque eu sonhei que era o fim do mundo, e o Senhor, Ele estava enviando cada pessoa, os seres humanos, ao inferno ou aos céus. E eu estava lá, eu era a única sobrevivente que estava olhando para ele, e eu vi os corpos mortos ao nosso redor como pirâmides. E o Senhor, então, me disse que eu devia ajudá-lo. Ele me disse, me ajuda a escolher as almas para o reino dos céus. E eu, sendo criança, sem entender, contudo, no sonho, Deus me permitiu que eu entendesse qual era a mensagem dele, o vocabulário espiritual dele. E quando ele me pediu para ajudá-lo a escolher as almas para o reino, eu me comprometi com ele, eu aceitei. E eu me lembro que eu comecei a enviar todas as almas para os céus. Eu não mandei nenhuma para o inferno, todas para o céu, torcendo para que o Senhor não percebesse. E foi esse o meu sonho. Eu acordei e esse sonho ficou no meu coração e nos meus pensamentos, na minha alma. Eu nunca esqueci desse sonho. E depois, quando se passaram alguns anos, na época da minha adolescência, o Senhor me permitiu conhecer uma religião evangélica. E foi aí que eu soube e conheci pela primeira vez a Bíblia. E conheci aquele que foi o meu esposo e o pai dos meus filhos. Ele era pastor de uma igreja evangélica e ele me pediu em casamento, mesmo eu sendo muito jovem, mas nós casamos e ele ensinou para mim ler a Bíblia e ele ensinou para mim que nós tínhamos de buscar os dons espirituais, uma coisa que não era feita em nenhuma outra igreja, denominação evangélica, porque há muitas denominações evangélicas e eles leem a Bíblia, eles cantam também, mas eles não se preocupam tanto em buscar o espiritual, os dons espirituais. E ele ensinou isso para mim, então eu comecei a ler a Bíblia, e eu lia uma e outra vez, sempre até o dia de hoje. Eu leio a Bíblia, eu começo e termino e começo de novo. Até o dia de hoje eu faço isso. Porque a cada vez que eu faço, eu encontro coisas novas. Então é assim como o Senhor, quando eu comecei a entender sobre os dons espirituais e que nós tínhamos de nos aprofundar no caminho de Deus e não interpretar a Bíblia literalmente como é narrado, porque a Bíblia conta as coisas, mas as pessoas tomam isso como uma história, um conto, uma narração. Eles interpretam as coisas assim. Mas a Bíblia deve ser interpretada num sentido espiritual, simbólico, metafórico ou retórico, como todas as figuras de linguagem que existe. É assim como deve ser interpretada a Bíblia. Então eu comecei a ler e a entender muitas coisas e me apaixonar por Deus, e desde então até o dia de hoje eu estou muito apaixonada por Deus e eu continuei, estou aqui, eu recebi os dons espirituais.
O Senhor me deu os dons espirituais desde muito jovem. Ele falou comigo, me fez promessas maravilhosas e o Senhor me disse que no futuro, Ele me disse, você será mestre, você será profetisa. O Senhor disse para mim isso naquela época da minha adolescência, como eu contei para vocês, que foi quando o Senhor me deu o espiritual e os dons, e Ele me fez muitas promessas para o futuro. Uma noite nós estávamos orando, nós oramos a noite toda, um sábado, éramos 4 pessoas orando, e dentro dessas 4 pessoas estava eu, e foi aí que o Senhor começou a falar por meio de mim. Eu não sabia como a profecia era, eu não tinha experiência com a profecia, e quando eu comecei a falar, eu pensei, por que eu estou falando uma coisa que eu não estou pensando? Eu estou falando coisas que não fazem parte do meu pensamento, nem eu tenho a vontade de dizê-las. Eu achei estranho e fiquei quieta, eu não continuei orando e depois disso eu fui até onde meu esposo estava, ele estava dormindo, mas eu acordei ele e eu disse, está acontecendo isso, eu não sei o que está acontecendo. Eu acabei falando coisas e eu disse para ele o que eu tinha falado e ele me disse, é esse o dom da profecia. E ele já tinha vivido experiências, porque como ele era pastor evangélico, ele já tinha passado pela experiência de alguém na congregação profetizar. Mas os pastores não permitiam eles fazê-lo, eles proibiam os crentes de falarem em línguas e profetizarem. Também proibiam eles de contar sonhos e visões que tinham. Portanto, meu esposo, o irmão Luiz Moreno, ele entendeu e compreendeu o que estava acontecendo e ele me explicou, ele disse, esse aí é o dom da profecia. E eu disse, é muito lindo o dom da profecia. Mas eu achei que tinha sido só por um momento que eu tinha vivido essa experiência. Nós continuamos orando, depois dele ter nos explicado, nós continuamos orando e eu achei que nunca mais ia passar por essa experiência, que tinha sido uma coisa rápida, fugaz, por uma vez só, mas não foi assim. Quando começamos a orar, depois dele nos explicar por 1 hora sobre Coríntios, eu me lembro que nós lemos em Coríntios 13 e 14, depois disso, continuamos orando e novamente a minha língua travou e eu comecei a profetizar e falar. E como eu já sabia que era profecia, eu não assustei mais, não me preocupei mais. Eu dei liberdade ao Senhor e comecei a profetizar. E foi essa primeira profecia que ficou escrita no livro de vivências. E aí onde o Senhor fez a promessa, Ele disse... Vocês são um pequeno redil, ele disse para nós, e deste pequeno redil, que são vocês, eu farei uma igreja muito grande aqui na Colômbia e no mundo todo. Continuem orando, continuem se congregando, continuem se reunindo, porque eu os respaldarei. E eu farei que as pessoas se convirtam, que as pessoas venham e busquem o espiritual. Eu farei tudo. Vocês não terão de fazer nada, somente falar, pregar, se deixar usar por mim para que eu possa me manifestar. E cada uma das pessoas que virão receberão essa mensagem. O Senhor também disse que muitos pastores de muitas congregações estariam vindo com as suas congregações e estariam se adicionando à igreja, que muitas pessoas importantes do mundo conheceriam e buscariam a igreja. Então, esta igreja será muito grande, foi o que o Senhor disse. O Senhor também disse, vocês viajarão, porque vocês terão de viajar muito, e não se preocupem pelo dinheiro, porque eu darei tudo, eu providenciarei tudo, o dinheiro, tudo necessário. Então, o Senhor, Ele falou essa noite, 1/2 hora, foi isso que durou a primeira profecia, e o dia de hoje... Eu tenho visto, mês após mês, ano após ano, eu vejo o cumprimento das promessas, da palavra do Senhor, porque as pessoas começaram no começo, quando o Senhor me deu o dom da profecia, Ele me enviou às casas,
profetizar para as famílias, as pessoas que eu conhecia das igrejas evangélicas, as minhas amizades. Ele me mandava ir na família Rodrigues, na família Juarez, na família tal, na família de fulano. Lá há pessoas que precisam de uma mensagem. E eu ia e visitava as pessoas e falava para elas, Deus me deu o dom da profecia. Eu não ensinava muito para elas, porque eu também não entendia muito, mas eu dizia, Deus me deu o dom da profecia, ele tem uma mensagem para você. E eu falava para elas assim, e as pessoas começaram a vir e se adicionar à igreja e nos acompanhar nas orações que nós fazíamos aos sábados. Nós orávamos em casa porque não tínhamos uma igreja estabelecida. O meu esposo, ele tinha se demitido, ele tinha saído de ser pastor da igreja onde ele trabalhava, e ele se demitiu exatamente pela doutrina deles, porque ele via que a doutrina que estava sendo praticada lá não era o que a Bíblia falava. Em Coríntios, eles não procuravam as coisas espirituais. E o Senhor, naquela noite, na mensagem que ele deu, ele disse que havia muitas congregações e pessoas que diziam que eram cristãos, que liam a Bíblia, porém, eles não buscavam o espiritual, que eles eram materialistas e que, como nós estávamos buscando era o espiritual, é por isso que ele nos daria o espiritual. Naquela época, tinha-se muitas igrejas e pregadores e muitos pastores famosos, e eu dizia para o Senhor, falava para ele sobre esses pastores e dizia, olha essas pessoas, Senhor, por que você diz que essas pessoas não têm das suas coisas? Se eles não têm o que é seu, por que você não dá para eles? Eu perguntava para o Senhor. E o Senhor me respondeu e disse, eu não dou nada para eles porque eles não têm interesse em receber as coisas espirituais. Eles buscam as coisas materiais, eles não são sinceros e é por isso que eu não dou nada para eles. Era o que o Senhor disse. E eu dizia, Senhor, mas eu acho que em algum lugar do mundo tem que ter pelo menos um grupo pequeno que esteja te buscando e que sejam sinceros. E o Senhor dizia, não há, em lugar nenhum do mundo há alguém me buscando sinceramente. E eu dizia para o Senhor, eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso, Senhor. E o Senhor me disse, um dia você mesma se convencerá. E eu conto para vocês, irmãos, que assim foi. Aconteceu assim porque eu já tive a oportunidade de estar perto e de conversar com pessoas de todas as religiões, com judeus que já vieram na igreja e receberam profecia. E eles dizem, na nossa igreja, nós não vemos isso. Lá, Deus não se manifesta. Deus não fala assim. É isso que os judeus que têm recebido profecia falaram para mim. Eles dizem, Deus está aqui com vocês, na minha igreja não tem isto. Já vieram muçulmanos que receberam profecia aqui na igreja e eles dizem, Deus está aqui com vocês. Na minha igreja, na minha religião, Deus não se manifesta. Já vieram pessoas da Ásia, do Japão, de muitos países que têm as suas próprias religiões e crenças e dizem para nós, lá, nas nossas religiões, Deus não se manifesta, Deus está com vocês. E tem sido assim, com todas as denominações cristãs e muitos como as testemunhas de Jeová. Há outros que leem a Bíblia e que dizem que eles acharam a Bíblia numa montanha. Os Mormons, obrigada. Os Mormons têm vindo na nossa igreja, alguns deles têm ficado, e os que não ficaram disseram para nós, aqui está Deus, na nossa igreja nós não temos o que vocês vivem. As testemunhas de Jeová também têm vindo na nossa igreja, alguns ficaram e eles dizem, na nossa igreja nós nunca vimos Deus falar nem se manifestar. É claro também os adventistas, aqueles que guardam os sábados, as pessoas dessas religiões. Todos eles têm passado pela igreja, têm desfrutado da profecia e têm confessado que nas suas religiões, nas suas igrejas, jamais Deus se manifestou como Ele se manifesta conosco. Então Deus me convenceu, como Ele disse essa vez que eu ia me convencer do que Ele estava me dizendo,
que ele não se manifestava no mundo em nenhuma religião, porque eles não buscavam as coisas espirituais, porque eles buscavam as coisas materiais e eles pensavam pouco em Deus. E isto me faz sentir tão orgulhosa de Deus que eu agradeço ao Senhor a cada dia. Eu agradeço a Deus por Ele ter nos escolhido, ter olhado para nós lá naquele canto do mundo. Bem, um país subdesenvolvido como o mundo tem o classificado, mas é lá onde Deus colocou o seu olhar. E foi assim, irmãos, porque agora há um grupo pequenininho em cada país, mesmo sendo um grupo pequenininho, mas lá estão esses corações, 20 corações ou 30 corações, em alguns países distantes, mas eles estão lá adorando a Deus e conhecendo ao Deus verdadeiro. E está se cumprindo ao mesmo tempo a palavra, a promessa do Senhor. E é assim como Deus tem respaldado esta obra, e nós temos mais ou menos já uns 57 anos de termos começado, desde que Deus começou a falar conosco pela primeira vez, e nós vemos o cumprimento, o respaldo que Deus tem nos dado, e o lindo que é também algumas igrejas. Quando surgem conflitos e divisões, as pessoas, esses grupos se dividem porque eles não estão satisfeitos com os seus pastores, com os seus dirigentes, e eles se dividem e criam outras igrejas e fazem um CNPJ e chamam a igreja com outro nome. Isso acontece, são as divisões que surgem nas igrejas cristãs. Em todas essas igrejas há divisões e nós vemos até que entre os judeus há divisões, que na igreja católica já houve divisões, então nas igrejas cristãs e evangélicas é muito evidente as divisões, porque se alguém não gostou do que outro fez, eles falam, eu vou e eu crio uma igreja. Eu mesmo. Então, eu vi tudo isso no começo, e quando o Senhor começou a falar conosco e nos fez a promessa que a igreja estaria pelo mundo todo, eu ficava com muito medo por causa disso, das divisões, e eu dizia para o Senhor, mas e as divisões? Tu falas sobre uma igreja no mundo todo e que no mundo todo vamos ter grupos, pessoas conhecerão a tua verdade, mas e as divisões, Senhor? E ele disse, eu não permitirei. Na minha igreja, eu não permitirei. Mas ele não me disse mais nada. E acontece, irmãos, que já houve casos nesses quase 60 anos. Já tivemos casos onde pessoas ou famílias ou duas pessoas têm querido se rebelar. Eles têm ficado teimosos, eles têm querido criar uma igreja eles mesmos e eles não conseguem. Não conseguem, eles tentam abrir uma outra igreja, eles tentam buscar um lugar para conseguir se reunir, mas ninguém acaba indo, e eles não conseguem prosperar nem progredir, e Deus os castiga, e com o decorrer do tempo, alguns deles voltam para a igreja pedindo perdão, outros ficam no mundo porque ficam com vergonha de voltar, mas Deus não tem permitido essas divisões na nossa igreja, irmãos. Aí o Senhor me permitiu entender e me ensinou que Ele não respaldava isso, que a igreja existe pelo respaldo de Deus, que é Deus quem respalda. E se Deus não respaldar, as pessoas podem até tentar fazer tudo o que elas quiserem, elas podem saber muito e falar bem e criar programas e atividades fantásticas e enganar as pessoas com almoços e ceias e comidas especiais para conquistá-los e dizer para eles, venham aqui ficar na minha nova igreja que eu criei. Mas o Senhor, Ele diz que se Ele não respaldar, não adianta nada o que os seres humanos fizerem. E o Senhor disse que esta igreja, esta congregação é do Senhor e está respaldada pelo nosso Deus. E é por isso que
Deus tem se manifestado e Ele se manifesta entre todos vocês. E Ele dá felicidade e paz e alegria para vocês. E Ele faz milagres. Ele tem feito muitos milagres nas nossas vidas. O Senhor já ressuscitou mortos. O Senhor já levantou pessoas que estão sentados em cadeiras de rodas. Ele tem os curado e os levantado. O Senhor tem protegido pessoas que foram sequestradas e que foram sequestradas para matá-las ou para torturá-las. E o Senhor tem salvado essas pessoas. Ele tem tirado as pessoas do cárcere, da prisão, de formas milagrosas. Tem pessoas que foram presos injustamente e o Senhor tem os tirado da prisão, como conta em Atos dos Apóstolos, que o Senhor fez com os seus apóstolos. Dessa mesma forma, hoje o Senhor se manifesta e Ele faz todas as coisas que nós lemos que Ele fez em Atos dos Apóstolos conosco. Por isso, quando eu leio em Atos, nós estamos lendo exatamente agora em Atos, não é? Vocês já têm visto os ensinamentos, vocês estão acompanhando e vocês têm percebido os milagres que Deus fez por meio dos seus apóstolos. E hoje o Senhor faz o mesmo por meio de todos nós. O Senhor usou bastantes irmãos e irmãs em nível mundial. Há muitos irmãos e irmãs que são profetas e profetisas. Eu não sei porque eu tenho tanto destaque mais do que os outros, mas na verdade, quando o Senhor manifestar eles, mostrar eles, vocês verão o destaque deles e vocês terão muitas pessoas ao seu redor com dons perfeitos e Deus atuará e fará milagres, e assim nós não teremos o que invejar da igreja primitiva, da igreja apostólica. Quando Pedro e João começaram a igreja, nós não temos mais inveja deles, porque hoje Deus tem feito coisas ainda maiores do que Ele fez quando nós lemos em Atos. Portanto, o Senhor, Ele está aqui com a sua congregação. E é por isso que eu não sei se vocês sabiam que alguns líderes religiosos, depois da pandemia, porque durante a pandemia muitas igrejas evangélicas fecharam, mesmo igrejas católicas tiveram de se fechar. E nós seguimos em frente e Deus nos manteve, nos sustentou. E todas essas pessoas, desde os católicos, apostólicos, romanos e as outras religiões cristãs que leem a Bíblia, eles se alimentaram dos ensinamentos que nós pregamos aos domingos. Quando eu, todos os domingos, dava os ensinamentos, todos eles se alimentaram desses ensinamentos. Eles ouviam, prestavam atenção aos ensinamentos que nós demos sobre o que Deus tem nos ensinado, o que Ele nos ensina, o que Ele nos dá até o dia de hoje. Então isto é uma coisa maravilhosa que o Senhor tem feito e eu conto para vocês isto como forma de testemunho para que vocês não tenham dúvidas, para que vocês não duvidem do Senhor, não duvidem do que nós estamos fazendo, porque nós estamos pregando um Deus poderoso e verdadeiro que nos respalda, que nos abençoa e que ouve as nossas orações, que dá alegria para nós, e Ele também seca as nossas lágrimas, Ele nos consola, e nós recebemos este grande apoio dEle. E assim como Ele veio cumprindo tudo o que Ele prometeu e dá para nós também deveríamos ser fiéis com Ele. Sejamos fiéis com Ele, amemos Ele com todo o coração, busquemos os dons espirituais em perfeição, para que cada um de vocês possa chegar a ser profeta, profetisa, mestre e mestra da palavra do Senhor. E o dia que o Senhor levar vocês para morar em outro lugar do mundo ou viajar, vocês possam levar a palavra de Deus e possam falar para alguém que precisa desse consolo, que precisa de Deus. Se deixem usar por Deus, se deixem usar dEle, disponham os seus corações para Ele. Não duvidem nem achem que os dons são exclusivamente para determinadas pessoas. Todos têm o direito, todos nós temos o direito, e Deus vai dar isto para todos nós. Por isso, o Senhor, em Efésios 4:11, o Senhor disse, Ele prometeu, Ele disse
que Ele mesmo concedeu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a igreja possa se aperfeiçoar, para que os santos, os crentes que são os santos, aqueles que foram chamados por Deus, possam se aperfeiçoar na sua vida e um dia eles possam chegar a ganhar a vida eterna. É essa a promessa maravilhosa do nosso Deus. E novamente cumprimento todos vocês com muito carinho. Que o meu Deus abençoe vocês e que Deus hoje derrame chuvas de bênçãos sobre vocês. Portanto, Assim que eu ia ler na Bíblia, mas eu acho que não temos mais tempo. Não temos mais tempo, ou eu lerei rapidamente sem explicar nada. Então, vamos ler em Efésios 4:11, para que possamos lembrar as promessas que o nosso Deus fez para nós, que fez para nós e que Ele está cumprindo no dia de hoje. Efésios 4:11, que é o que eu gosto tanto de ler sempre. Eu não sei se vocês já acharam em Efésios 4:11, quando diz aqui, mas tudo bem, como eu lerei desde o 1 rapidamente, o apóstolo disse: Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito de Deus no vínculo da paz. E diz que o Espírito de Deus e que a unidade dele é, no 4, se vocês quiserem me ajudar a ler no verso 4. E diz no 5 que todos devem ter a unidade, porque no primeiro verso diz que temos que conservar a unidade, não, no verso 3, guardando a unidade do Espírito de Deus como? Sendo um só corpo e um só Espírito. E diz no 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O 6, um só Deus e Pai todos nós, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pronto, e no verso 11 diz: E Ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para o quê? Profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para o quê? Diz no 12 que para aperfeiçoar os santos ou os crentes, para a obra do ministério. Qual é o ministério? É a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. Para que se edifique o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E tem de se edificar com os dons espirituais, com a unidade do Espírito, um Deus, um Pai, um só Senhor, uma fé, um batismo, e todos nós sendo um só no Senhor. Assim como diz num coro que nós somos um em Cristo, que a glória e a honra seja para o nosso Deus. E assim, com essa alegria que temos no coração, vamos começar com as perguntas nesta tarde, neste dia, perguntas. Irmã, é para mim uma alegria estar hoje diante de você. O tema principal da minha pergunta é o zelo pelo de Deus. Em João, temos quando o Senhor Jesus Cristo chega e estavam vendendo no mercado. Eu resumo, irmã, ou leio? Sim. A irmã pode resumir, porque todos os irmãos, eles já leram essa passagem, não é? Então, no templo, estavam fazendo a venda. Eles estavam vendendo, sim. Eles vendiam seus produtos na porta do templo. Então, minha pergunta, irmã, é: o Senhor é muito zeloso do seu? Vamos dizer, Deus, ele faz respeitar a sua palavra, a sua obra, ele faz respeitar. Se, por exemplo, Deus chamar um homem, por exemplo, e diz para ele: eu te escolhi
Te chamei para o meu reino, para o meu serviço, te usarei, te abençoarei, te respaldarei na tua vida. Mas vem uma outra pessoa e diz para ele: mas você é um mentiroso, você é um falso, isso aí é mentira, isso nunca vai acontecer. Então aí, estaria se menosprezando a palavra de Deus. E Deus, ele se enraivece e ele castiga isso, porque o Senhor, ele diz que o zelo da sua obra, da sua palavra, ele castiga quando os humanos não respeitam a palavra do Senhor. É isso que significa o zelo do Senhor, e foi isso que aconteceu. Os vendedores estavam na porta do templo, lá em Jerusalém, naquela época, e o Senhor, ele fez que o templo fosse respeitado, porque o Senhor ainda não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, então ele ainda estava vivo e fez o templo ser respeitado. Quando o Senhor foi sacrificado, morreu e ressuscitou, o Senhor deixou o ensinamento que esse templo não era mais válido, porque daí em diante, o único templo que seria válido era o coração dos homens e das mulheres convertidos ao Evangelho de Cristo. Seria isso que formaria o templo do Senhor. Mas, por enquanto, o Senhor Jesus ainda não cumpriu totalmente com o projeto dele de salvação, ele fazia que o templo fosse respeitado. E é por isso que o Senhor castigou esses vendedores Minha fisicamente. pergunta é, irmã? Ah, pelo zelo. Sim, o zelo pelo de Deus. Desde que cheguei à Europa, cada vez noto que as pessoas aqui são ateias. E em muitas ocasiões você nos tem ensinado que temos que ser prudentes e muitas vezes guardar o respeito assim a Deus. Mas não sei se em que ocasiões também guardar Vamos dizer, o zelo. A irmã está dizendo que em que momento nós podemos praticar o ter zelo pelas coisas de Deus. Claro, porque quando eu ouço insultos assim a Deus, e em uma, para mim é doloroso, mas em muitas ocasiões estamos em uma mesa de trabalho, compartilhando com pessoas, e um fica em silêncio para não receber críticas, mas não sei se estou desagradando a Deus porque estou sendo prudente e não falo nada. Então Vamos dizer, se você estiver numa reunião, numa mesa de trabalho... Bem, eu vou contar para vocês uma coisa que eu vivi. Eu estava estudando na faculdade, nós estávamos em aula, nós estávamos debatendo sobre assuntos. Todos nós, estudantes, estávamos sentados discutindo alguns assuntos, e entre esses assuntos teve um aluno, não foi o professor, né? A professora foi um dos alunos que falou, esse Jesus Cristo foi um não sei o que, tratou ele como se ele tivesse sido um ser humano normal. Foi isso que esse aluno falou. E eu tive tanto zelo pelas coisas do Senhor que eu disse para ele, se você não acreditar em Deus, então não acredita. Mas respeita o Senhor Jesus Cristo. Você não deve falar dele assim, e muito menos na minha frente, porque eu não concordo com isso. Eu disse isso para ele. Então, eu não fiquei pensando na prudência. Eu imediatamente disse para ele, se você não acreditar, tudo bem, eu respeito, mas na minha frente você não pode falar assim, porque ele deve ser respeitado, porque ele é Deus e deve ser respeitado. Eu disse isso para ele. Eu não pensei na prudência, eu pensei em defender a causa do Senhor. Sim. Claro. Se tivesse sido o professor ou a professora que falassem do assunto, eu teria ficado quieta, não teria falado nada, se sim ou não, e se tivesse me perguntado, eu simplesmente, por respeito ao professor ou à professora, teria dito, eu não concordo com você. Mas como era um estudante, eu vi que não era necessário ser tão prudente. E que, na verdade, eu tinha de ensinar para ele, porque ele tinha falado para mim que ele era católico, apostólico romano. Então, se ele for católico, por que ele precisa falar do Senhor dessa forma? Por isso, eu agi assim. Eu conto para vocês para que nós possamos aprender a forma como podemos sabiamente nos comportar em cada momento. Sim, irmã, é isso. E assim como você está cercada de pessoas ateias que não creiam em Deus, quando eles falarem com você mal sobre Deus, não permite isso, repreende e dá bom testemunho para eles.
E diz para eles: esse Deus que você acha que não existe é o Deus que fala comigo na minha congregação, na minha religião que eu professo. Ele fala comigo, ele me faz feliz, me dá paz e muitas bênçãos. Você sabia que nós temos de respeitar esse ser porque ele castiga fortemente as pessoas que são teimosas e que falam que ele não existe? Ele também é muito rígido e nós temos de ter temor e respeito com ele. Dessa forma, você indiretamente estará o evangelizando. Sim, bem, irmã. E isso no que tem a ver com o zelo. E a outra pergunta, irmã? A segunda pergunta, irmã, rapidamente. Irmã, tem um irmão com síndrome de Down. Você tem nos ensinado que são pessoas que têm espíritos. Por castigo entendemos que são períodos longos de tempo e por prova que é curto tempo. Sabemos que o Senhor nos tem. Nós não podemos ficar pensando se é castigo, se é prova, se é nada. Se uma coisa dessas aconteceu, nós temos de dizer: Senhor, eu entrego nas suas mãos este ser. Eu fico com muita dó de vê-lo nessa situação e eu estarei orando por ele e estarei impondo as mãos nele, esperando que um dia tu tenhas misericórdia. Mas eu não vou cansar de orar por esse ser, sempre pedirei a ti por ele, sempre orarei por ele e estarei confiando que tu terás misericórdia quando tu queiras. Te amo, Senhor. Nos bons momentos, Senhor, te amo. Nos maus momentos, te amo, Senhor. Nas coisas difíceis, te amo, Senhor. Nas coisas fáceis, te amo, Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, vamos amar a Deus sem interesse nenhum e aceitemos com resignação as dificuldades e os dias ruins que surgirem na nossa vida, porque nós sabemos que na vida eterna teremos um galardão muito grande e que nesta vida realmente não vale a pena eu ficar sofrendo sem buscar a Deus, somente porque eu tenho medo da perseguição, do sofrimento, porque Deus sempre vai pagar bem para nós. A alegria no coração e o otimismo que nós tivermos de querer sempre agradar a Deus em todos os momentos da nossa vida, sejam bons ou ruins. É isso que Deus vai premiar para nós. E Ele pode nos premiar muito nesta vida, mas vamos buscar o prêmio no mais além, mais do que tudo. Então, não se preocupa pelo seu parente, impõe mãos nele e deposita sua confiança em Deus, que Deus terá misericórdia dele no dia que você menos pensar. Vamos seguir? Vamos seguir. Irmã, boa tarde, bem-vinda a Portugal. Minha pergunta, irmã, está baseada em 1 Coríntios 13, como sabe, fala todo o tema do amor. Pontualmente, irmã, está... Ai, desculpe-me. Então, em 1 Coríntios 13. Para ser um pouco mais breve, o capítulo fala tudo sobre o tema do amor, porque se não temos amor, não temos nada. Se tenhamos línguas, tenhamos profecia, bom. Mas minha pergunta é, irmã... E a irmã sabe o que é o amor? Sim, é não pecar. Não pecar. Vamos dizer, não prejudicar o seu próximo. Não prejudicar ninguém, nenhuma pessoa, nenhum outro ser humano que seja diferente de mim é o meu próximo. E eu não devo prejudicá-lo, nem machucá-lo. É esse o amor. Mas também diz que temos de amar a Deus, e quem amar a Deus vai cumprir os mandamentos dele, não pratica o pecado. Então, é esse o amor. Pode continuar com a sua pergunta, irmã. Ok. Então, irmã, sendo um amor um sentimento espontâneo, como nós podemos sentir sinceramente o amar a Deus e que seja esse amor pleno o que nos leva a não pecar e não que não pequemos por obrigação ou medo de algum castigo? Bem, nós, quando começamos a amar a Deus, quando recebemos a primeira profecia,
Eu acho que há muitas pessoas que já passaram por essas experiências, que quando receberam as suas primeiras profecias, sentiram alguma coisa no coração, não é? Sentiram uma felicidade, uma liberdade, uma paz. É isso que às vezes as pessoas falam na igreja, eu sinto paz. Quando você me deu essa profecia, eu senti paz, eu senti felicidade, eu senti alegria. Esses sentimentos todos num só é onde começa esse sentimento de amor e respeito e valor a Deus. Porque nós sabemos que foi Deus quem falou conosco. E Ele falou ao profundo da nossa alma. Ele falou dos segredos que ninguém conhecia da minha vida. Ele descobriu isso em mim. Então, nós sentimos agradecimento com Deus e dizemos, eu agradeço que Deus descobriu o meu segredo e, além disso, me deu paz e eu sinto que Ele tirou de mim um fardo, um peso e que eu estou limpo, eu sinto felicidade neste momento. Aí é onde nós começamos a sentir esse amor a Deus, que é o agradecimento e o valor que sentimos por Ele, o respeito que temos por Ele. E aí onde começamos a pensar, ok, o que eu faço? Acho que eu vou vir mais na reunião. Eu gostei, eu acho que eu quero começar a ler a Bíblia, porque eu quero descobrir muitas coisas, eu quero aprender. E eu vou continuar vindo na reunião porque eu gostei, eu senti paz e felicidade que eu nunca senti na minha vida, então eu preciso continuar vindo. Tudo isso é o amor que nós começamos a sentir com Deus e enquanto mais nós ouvirmos os ensinamentos, estivermos na igreja e cantarmos os hinos e os coros e ouvirmos os testemunhos das pessoas, nós começamos a aprender o caminho que devemos andar com Deus e começamos a aprender o que devemos fazer para agradar a Deus também. Nesse momento, não estamos pensando que tenho medo de Deus, que Ele vai me castigar. Não, eu sinto agradecimento com Ele. Sinto tanta felicidade que eu quero louvá-lo, eu quero dar algo para Ele, dar alguma coisa que eu tenho para Deus, porque eu me sinto feliz. É isso, então eu não diria, não, eu tenho medo de Deus me castigar e pelo medo, então eu vou deixar de fazer essas coisas. E então eu não vou adulterar porque eu estou com medo dele me castigar. Eu não vou roubar ou furtar porque eu tenho medo de Deus me castigar. Eu não vou prejudicar alguém, não vou matar alguém porque então eu tenho medo de Deus me castigar. Não, nós não pensamos assim no castigo, nós pensamos que Deus merece tudo de melhor. Então o nosso comportamento começa a mudar e mudar cada vez melhor, porque eu quero agradar esse ser que está me dando a felicidade e a paz. É como quando nós somos estudantes e há notas que vêm para, por exemplo, os melhores estudantes, os que sabem mais, os que cumprem com as suas tarefas, com os seus deveres de casa. Então, esse estudante começa a se esforçar em fazer as coisas melhor, em querer agradar os seus pais e os seus professores e professoras. Ele vai querer agradá-los porque ele sabe que eles vão querer que ele tire boas notas. Por quê? Porque então ele vai sentir mais carinho de todos eles e ele vai querer agradá-los. É isso que nós fazemos pelo nosso Deus. Quando Ele fala conosco, nos dá a felicidade e a paz e Ele cura e Ele resolve os nossos problemas. Então nós sentimos imediatamente agradecimento e queremos agradá-lo em tudo. Não é o medo ao castigo, é o amor a Ele. E, além disso, como eu sei que Deus não quer que eu prejudique nenhuma das pessoas ao meu redor que são como eu, que Ele quer que eu faça o bem, que eu ame eles, que eu seja sincero, que não seja hipócrita, que eu não sinta inveja deles, que eu não tenha cobiça. Então, aí eu mudo, eu vou tirando um a um esses defeitos da minha vida para agradar a esse Deus que me faz tão feliz. Porque é isso que Ele quer que eu faça. E quando eu faço tudo isso com as pessoas, e eu dou para eles carinho, e eu tenho misericórdia deles, e eu sou sincera com todos eles, então eu estou agradando
ao meu Deus e também estou fazendo bem para as pessoas. E aí, dessa forma, eu estou ganhando o título de Deus dizer para mim que eu tenho amor, que eu tenho muito amor, que eu amo Ele e amo o meu próximo, amo também os outros. Então, aí Deus vai nos premiar. É isso. Não é para nós sentirmos tanto medo de Deus pelo seu castigo, é mais nós sermos gratos e sentirmos agradecimento quando Deus, Ele estende a sua mão sobre nós. E sentimos tanta gratidão que queremos agradá-lo em tudo. E quando agradamos Ele em tudo, estamos também agradando as pessoas ao nosso redor. E isso chama amor. Sim, irmã. Bem, agora um irmão. Segue um irmão com a sua pergunta? Irmã, que Deus abençoe grandemente. Te amamos muito no Senhor. Estamos muito felizes. Irmã, quero fazer uma pergunta do livro de Amós, no capítulo número 3. Amós, capítulo 3, no versículo número 1. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Aqui expressa as escrituras, irmã, e diz: ouvi a palavra que o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fez subir da terra do Egito, diz assim: de todas as famílias da terra, conheci somente a vós, portanto, castigar-vos-ei por todas as vossas maldades? Andarão dois juntos, se antes não houver entre eles acordo? E diz o versículo 7, irmã, desculpa. Porque o Senhor Deus não fará nada sem revelar seu desígnio a seus servos, os profetas. Versículo 8. Se o leão rugir, quem não temerá? Se falar o Senhor Deus, quem não profetizará? E essa é a pergunta, irmã, com relação... Isso tão bonito que a senhora falava no começo do culto, quando a senhora destacava a obra do Espírito Santo, através do chamamento que Deus fez à senhora, e que também fez esse chamamento a muitos homens, e como a senhora expressava, ele dizia que vocês falam de mim, mas o Senhor também chama muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres que Deus tem levantado no meio do globo terrestre, para usá-los grandemente. Vemos aqui, irmã, nessa leitura, como o povo de Israel nunca aprendeu a valorizar os profetas de Deus, e devido a isso, a irmã, vieram tantos castigos, porque não escutavam a pessoa que Deus usava para ensinar a eles a palavra de Deus. O apóstolo também ensinava em Hebreus e dizia que amasse os vossos pastores, porque eles amaram os vossos pastores e sujeitáveis a eles, porque eles cuidam de vossas almas. Sendo Portugal uma igreja que está começando, sabemos que somos como um bebezinho, estamos aprendendo a valorizar o que Deus nos apresenta. Primeiramente, a senhora como ministra de Deus, profetisa, apóstola, mas também, irmã, como a senhora nos tem ensinado esses grandes homens, perdoa se esqueço algum, mas de pronto assim, o irmão Carlos Alberto, o irmão Andrés Carrilho, o irmão Maximiliano, o irmão Dario e muitos mais, irmão, que Deus tem levantado, a nossa irmã Magnólia que nos acompanha hoje, grandes homens e mulheres, como, irmã, seria muito bonito que a senhora nos ensinasse como amar, respeitar e valorizar todo o ensinamento que ele nos traz através dessas pessoas maravilhosas como a senhora, irmã. Que Deus abençoe, irmã. Você leu e diz aqui em Amós que eles não respeitavam nem valorizavam os profetas, não é? E foi isso mesmo. O povo de Israel, na antiguidade, estamos falando deles na antiguidade, eles não valorizaram os profetas que Deus enviou para eles, que lhes ensinavam que andassem pelo caminho certo, que fizessem a vontade de Deus e guardassem os mandamentos e cumprissem todas as coisas da lei para que Deus os abençoasse. Eles não valorizaram, foram duros e rebeldes de coração. Mas nós vemos que, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho nós temos as promessas dos profetas da antiguidade, onde o Senhor prometia que no futuro, nos últimos tempos, Deus se manifestaria entre o seu povo, entre as pessoas do seu povo e daria para eles os dons, porque todos seriam reis e sacerdotes e profetas e mestres.
é que seriam todos os crentes. É essa a promessa para todos nós. E é por isso que eu digo, por exemplo, falo muito da irmã Maria Luísa e é provavelmente porque quando o irmão Luiz morreu, o Senhor, ele disse para mim, toma as rédeas da igreja, porque tem que existir uma pessoa que organize, que dirija, que guie. Por quê? Porque vocês sabem que no mundo, uma empresa, se ela não tiver um presidente, não é empresa, não é? Ou se ela não tiver gerente. Então, para que as coisas funcionem, tem que ter uma pessoa na frente organizando, ordenando, dirigindo. É isso? Se isso existe no mundo, então como não vai existir na igreja? O Senhor disse, toma as rédeas da igreja, segue em frente, faz os estudos bíblicos. É por isso que eu faço os estudos bíblicos. Mas eu sei, se eu dissesse, por exemplo, um dia para o irmão Carlos Alberto, faz um estudo bíblico, ele poderia fazer também. Mas ele disse que ele não quer fazer isso porque ele não quer tomar o meu lugar. Tudo bem. Mas a promessa no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, neste Evangelho que nós pregamos, o que nós temos lido, é que Deus fez uma promessa para toda a igreja. E Paulo disse em Coríntios, no capítulo 12 ou 13, se não me engano, Paulo, ele fala e ele explica que todos nós, os crentes, somos o corpo de Cristo, não é? E que o corpo tem muitos membros. É o que o apóstolo disse. O corpo tem muitos membros, tem os dedos, a mão, os braços, as pernas, os olhos, o nariz, a boca. Diz ele que o corpo tem muitos membros e que, assim como o corpo tem muitos membros, da mesma forma a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Quer dizer que há muitos membros que fazem esse corpo. E o apóstolo Paulo disse, uma mão não pode dizer para a outra, eu não preciso de você, porque precisa sim. E disse ele que todos os membros do corpo precisam um dos outros para funcionar. Mas esse corpo tem uma cabeça, que é Cristo Jesus. Então, como todos nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo e somos membros diferentes, cada um de vocês, você pode ser uma unha, um dedo, enfim, até o corpo ser completo. E o apóstolo Paulo disse que Deus deu os dons espirituais na sua igreja para esse corpo, não para a cabeça, porque a cabeça é Cristo Jesus. Ele deu os dons espirituais para o corpo, para que todos trabalhemos, assim como a mão trabalha e tem a sua função, e o pé trabalha e tem a sua função, os dedos, cada um trabalha e tem a sua função. Disse ele que todos nós somos assim, como o corpo de Cristo, e que nós temos de ter todos os dons espirituais. E diz que todos devemos funcionar. Nenhum de vocês pode ficar sentado, quieto, sem fazer nada por Deus. Não, cada um de vocês tem um dom, um chamado, um trabalho a ser feito diante do Senhor, porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais são a promessa que Deus fez para todos. É por isso que eu digo que na igreja e nas igrejas, nas congregações, o Senhor, Ele sempre vai levantar, e Ele já levantou, e está levantando, e vai levantar profetas, profetisas, mestres e mestras, evangelistas, homens e mulheres, pastores homens e mulheres pastoras, e todos, cada um, vai desempenhar o seu trabalho e a sua função. Quando você falar com seus vizinhos e a sua família sobre Deus, você está pregando e evangelizando, e Deus vai te respaldar. Então, você fará um trabalho para Deus, porque você é um membro do corpo de Cristo. Então, leiam novamente em 1 de Coríntios, no capítulo 12, e vocês aprenderão. Leiam o capítulo 10 também, para vocês perceberem como vocês são úteis e importantes para Deus. E Deus trouxe vocês para lhes dar os dons.
Então o apóstolo Paulo, ele disse, nem todos vão ter o dom da profecia, nem o dom de falar em línguas, nem todos serão profetas, não todos serão evangelistas, mas haverá muitos. E entre todos, o corpo de Cristo será formado. Tomara que isto fique claro para que vocês não sintam que não são nada ou que vocês não têm nada. Deus chamou vocês e trouxe vocês aqui para lhes dar o espiritual, para que vocês façam parte do corpo glorioso do Senhor e sirvam ao Senhor também. Bem, vamos continuar? Vamos continuar aqui? Sim, irmão. Boa tarde, irmã. Receba uma saudação cordial da obra de Arbô. Queria fazer uma pergunta na qual me baseei o livro de Daniel, no capítulo 1, versículos 8 e 15. Sim. Daniel 1, versos 8 e 15. Até o 15, não é? Versos 8 e 15. 1 e 15. Sim, irmão. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe obrigasse a se contaminar. Versículo 15. Ao fim dos 10 dias, viu que tinham semblantes melhores, estavam mais nutridos em carnes do que os outros jovens que comiam dos manjares do rei. Irmã Maria Luísa, aqui podemos ver como Deus, vendo que Daniel tinha como propósito servi-lo, agradá-lo, não permitiu que os alimentos fizessem mal a ele. Não permitiu que os alimentos fizessem mau efeito nele. E, ao contrário, tinha melhor semblante que os demais. Em algumas ocasiões, irmã, tu nos ensinou que cuida muito de sua saúde, especialmente através da alimentação, porque sempre que está 100% fisicamente para desempenhar o trabalho maravilhoso de servir a Deus. Também ensinou que atualmente o diabo usa a alimentação para colocar doença nas pessoas. A pergunta é, em que medida somos responsáveis de cuidar de nossa saúde através de bons hábitos, alimentação, exercícios, no mundo atual, onde há muito desconhecimento, más informações, as escassez dos recursos econômicos, os afãs, a falta de tempo, e também mesmo os sistemas de governo que induzem as pessoas aos maus hábitos que afetam diretamente sua saúde? Ou também em que medida nosso desejo de querer ter uma longa vida, ter muita vitalidade para servir a Deus, mesmo na idade idosa, e que Ele tenha misericórdia e não deixe esses maus hábitos gerar um efeito negativo em nossas vidas? Bem, irmão, eu vou esclarecer para vocês. Não vamos misturar este evento, quando diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei. E aqui diz que logo após ele disse que só comeria legumes. E nos próximos versos diz que ele pareceu mais nutrido. Mas não vamos dizer que é a comida. Qual o efeito que Daniel experimentou para que ele se visse mais nutrido do que os outros? Foi a comida ou o respaldo de Deus, a decisão que ele tomou? Porque Daniel decidiu não se contaminar. Mas sabem por que ele estaria se contaminando? Lembremos que no povo de Israel, Deus disse para Moisés que ele ensinasse ao povo não comer animais imundos, que eles não bebessem sangue. Vocês se lembram disso? Porque eu vejo que vocês estão já cansados, já têm sono? Não? Bem, então se lembrem que Deus, ele proibiu beber sangue, não foi? Deus proibiu comer animais imundos. Eu acabei lendo isto há pouco tempo no ensinamento. Então, os animais imundos eram o porco, por exemplo, a águia, a avestruz, peixes sem escamas. Bem, foi uma série de animais que o Senhor disse que eles não poderiam comer e que eles não poderiam beber sangue. O povo de Israel não poderia. Mas, na Babilônia, eles comiam animais imundos e bebiam sangue. Então, Daniel, ele não podia se contaminar com a comida porque ele estaria comendo animais imundos e bebendo sangue também.
porque eles usavam o sangue para preparar a comida. E ele, para agradar a Deus, ele propôs só comer legumes. Sabem por que ele falou só legumes? Porque eles não preparavam os legumes com animais, com carne de animais. Os legumes que são o alface, o espinafre, a rúcula, quando eles preparavam, não preparavam junto com a carne, com o frango, com o peixe. Esses legumes eram preparados sozinhos. Então Daniel pensou, a única comida que não vai estar contaminada nem com a carne de animais imundos, nem com sangue, são os legumes. E eu vou pedir que eles me deem legumes como a minha refeição. E Deus premiou ele. Ele disse, como Daniel quer me agradar e obedecer os meus mandamentos, eu vou cuidá-lo e vou o proteger, e farei que esses legumes façam bem ao corpo dele e que ele fique muito nutrido e com semblante melhor, com um ânimo forte. Foi isso que o Senhor fez, premiou ele e o respaldou, mas não porque a comida tivesse efeito, mas era por ele não ter querido se contaminar com os animais imundos. Foi isso que aconteceu com Daniel. Hoje em dia, a ciência avançou muito e estão estudando os alimentos e estudando os organismos das pessoas, e cada pessoa tem um organismo, um metabolismo diferente, e é claro, pode fazer mal para uma pessoa beber leite, mas para outra não. Para um pode fazer mal comer arroz, para outra não. Ou pode fazer mal comer batatas e para outro não. Até uma carne, até comida do mar ou até frango lhe faz mal. Então, cada organismo tem um metabolismo diferente e a ciência médica estuda cada organismo, faz análises e estudos e diz para eles, você não pode, por exemplo, comer cogumelos, não sei como chama em outros lugares, chama zez aqui? Não come isso porque isso te faz mal, não come peixe porque isso te faz mal, não come isso. É isso que nós hoje vemos com a ciência e os médicos quando nós vamos ao médico. E eles nos dizem, o seu organismo não aceita esse e esse alimento porque vão te engordar ou você vai adoecer. Então o médico tira isso da minha dieta e faz mal para mim, mas não faz mal para outra pessoa. Ela pode comer e beber e isso sem problema. E não faz mal para ela. São esses os organismos, os nossos metabolismos, e é o que nós vemos hoje pela ciência ter descoberto isto. As comidas hoje em dia estão mais contaminadas porque a terra não produz como na antiguidade, porque a terra produzia, já que Deus abençoava a terra que era plantada, mas hoje precisam usar pesticidas e mais uns outros químicos que eu não sei como chamam, para que a comida que está sendo plantada e coletada não acabe estragando, porque ela não tem os mesmos nutrientes. Na antiguidade, na época de Daniel, a comida ainda tinha todos os seus valores nutricionais e fortalecia as pessoas, elas poderiam comer. Hoje a comida está estragando, porque a terra, porque o solo que a produz não tem mais força para dar boas comidas. Então tudo isso influencia e a ciência médica está trabalhando porque Deus lhe permite, porque diz na Bíblia que o Senhor aumentará a ciência e o conhecimento. Então é por isso que hoje nós nos vemos tendo que usar essas teorias das dietas, da comida. Então nós falamos, não, eu estou numa dieta de comer isso e aquilo, eu posso comer isso, mas não posso comer o outro. É isso que acontece. Há pessoas que também, por exemplo, lhes faz mal comer legumes. Conheço pessoas que quando elas comem legumes, o seu estômago inflama. Então, assim, hoje não vamos dizer que a melhor alimentação são os legumes, ou que os melhores alimentos é só comer carne de vaca, ou carne de ovelha, ou que a melhor alimentação é comer somente sementes e grãos. Não, hoje nós não vamos dizer isso, porque isso é segundo o metabolismo e o que o seu médico e o seu especialista tenha dito para você e faça você se sentir melhor. E como nós estamos com o Senhor, nós pedimos para Ele
nos curar o nosso organismo, para que nós possamos comer as coisas que nós gostamos e que possamos desfrutar da comida, porque é um prazer comer, não é? Eu amo comer. Bueno, Bem, yo le digo al eu Señor, digo para o Senhor, Senhor, não permite que eu adoeça por eu comer isso aqui, porque é isso que acontece hoje. Por causa do pecado e da maldade, enquanto mais o tempo passar, as pessoas, a humanidade vai sofrer muito, porque tudo está piorando com a contaminação e tudo o que estão prevendo para o futuro, pelo calor, que um dia a Terra vai queimar porque há muito calor, pelas mudanças do clima. Os cientistas estão prevendo isto, mas nós vamos confiar em Deus, que nós estamos na mão dele e ele vai nos guardar, vai nos proteger para seguir em frente e triunfar e ganhar a vida eterna. Umas últimas 2 perguntas hoje. Ah, o irmão já terminou a sua pergunta? Bem, irmão, mas a sua pergunta você já fez? Sim, irmã, claro que sim. Respondeu completamente. Ah, ok, irmão. Muito obrigado. Porque não pode se relacionar isto com o que acontece hoje em dia. Não, tá bom? Obrigado, irmã. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que comem muito alface e adoecem por comer muito alface. Bem, então cada pessoa deve fazer o que o seu médico lhe recomendar segundo o seu corpo e ore para Deus, porque se você gosta muito de cogumelo e o médico proíbe, você fala, Senhor, me ajuda, por favor, porque eu gosto tanto, então para que isso não faça mal para mim. E Deus provavelmente fará esse milagre, não vamos duvidar. Umas últimas 2 perguntas, uma de uma irmã e a última de um irmão. Bueno, Bem, irmã. irmã. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda a Portugal. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda a Portugal. A minha questão é, eu prometi ser madrinha de um menino na Igreja Católica. A sua pergunta diz que ela prometeu ser madrinha de uma criança na Igreja Católica. A criança já faz 2 anos. Mas você fez a promessa Já se agora, comprometeu. quando você já tinha conhecido a igreja, ou foi antes de conhecer as coisas Antes de Deus? de vir aqui à congregação. Antes de conhecer nossa congregação. Ah, ok. Ele irá ser batizado em julho e eu não quero faltar ao prometido, à promessa que eu fiz aos pais e à criança. A criança vai ser batizada em julho e ela não quer faltar a palavra que fez ao pai e à mãe da criança. Bem, eu acho, irmã, que você deve orar ao Senhor e pedir permissão ao Senhor e diga, Senhor, eu me comprometi antes de te conhecer. Me permite, só por eu cumprir o meu compromisso com essa pessoa, eu fazer isto, mas eu não creio nisto mais e isto não está mais no meu coração, mas eu te peço que me permitas. Mas se você não me permitir, me revela em sonhos, me diz alguma coisa. Mas se você me permitir, eu sei que isso não tem validade nenhuma diante de ti e que não deveríamos fazer isto, mas como eu prometi para essas pessoas, eu não gostaria de descumprir porque eu dei a minha palavra, eu me comprometi com eles. E agora não posso mais me sair desse assunto. Peça para o Senhor e Ele vai te ajudar a resolver esse assunto. Eu vou contar para vocês um pequeno testemunho. Uma vez, uma irmã chegou na igreja, o Senhor falou com ela e ela começou a vir na igreja. E fazia uns 4 meses que ela estava vindo na igreja e ela já sabia que Deus falava. E o Senhor tinha falado com ela, tinha feito promessas lindas para ela. E ela tinha suas filhas que estudavam numa igreja católica de freiras. Chama freiras em português, não é? Bem, não sei. As suas filhas, elas estudavam naquela escola, naquele colégio, e o colégio exigia que todas elas deviam fazer a primeira comunhão, porque senão elas eram expulsas do colégio. E essa irmã, ela estava muito angustiada, porque ela disse, se eu não permitir que elas façam a primeira comunhão, elas serão expulsas do colégio, e nós não temos colégio para pagar um outro colégio, porque lá elas estavam estudando
de graça, com uma bolsa. Ela estava sofrendo muito com isso, mas ela não contou para ninguém. E um dia o Senhor falou com ela. Eu me lembro que um dia ela me disse: eu gostaria que a irmã me desse profecia. Eu dei profecia para ela e o Senhor lhe disse: e tu farás uma coisa que não deves fazer, mas eu vou permitir você fazer. Eu vou permitir você fazer, mas isso não deve ser feito. E nunca mais faças isso, o Senhor disse para ela. Foi essa a profecia. Então eu disse para ela: o que é que você vai fazer? E ela me explicou: é que as minhas filhas vão ter de fazer a primeira comunhão. Então eu disse para ela: o Senhor está dizendo que você não deveria fazer isso, mas Ele vai te permitir fazer pelo colégio das suas filhas para que elas não sejam expulsas. E é por causa disso que o Senhor permitiu. Vejam como o nosso Deus é tão sábio. Eu acho que o Senhor será muito sábio e misericordioso com você também, e Ele vai te permitir fazer. Mas vocês não façam, tá bom? Ninguém, nem vocês, nem lá, os irmãos que estão assistindo o estudo bíblico, não deve ser feito isso, tá bom? Bem, vamos continuar. Boa tarde, irmã. Sem exagero, digo que é uma grande honra para nós e também para toda Portugal que a senhora esteja aqui conosco. Obrigado por sua presença. Alguma vez estive numa igreja nossa aqui na Europa, não lembro onde, escutando o seu ensinamento. Escutei a senhora dizendo um versículo da Bíblia, que desde Egito chamei ao meu filho. Eu estou aqui, eu sou egípcio, sou um cientista, também sou antropólogo. Faz 3 anos exatamente, estive no deserto africano. Era uma pessoa muito diferente, sobretudo nas minhas crenças. Só cria na ciência e nada mais. E por um milagre, Deus me levou dali. E disse Deus porque mais tarde, em alguma profecia, Deus me disse: foi eu que te tirei de lá e te trouxe até aqui na Europa. Um milagre me levou. Conheci um grupo de irmãos no Egito. Começou a tirar meus véus para enxergar melhor, mas sempre gostava de analisar as coisas de forma científica. Sempre não achava uma razão científica para tudo que eu estava passando ou vivendo. Cheguei aqui e disse meu Deus que nem somente me tirou desde o deserto até a Europa, mas que uma grande mudança em minha vida. Tem acontecido uma mudança muito grande e muito melhor do que antes. Assim que eu não vinha muito à igreja, assistia aos ensinamentos dos nossos irmãos, mas assisti o dia do estudo bíblico, o ensinamento da senhora. Me dei conta que sempre a senhora nos surpreende a todos. Não somente as coisas que vivemos no dia a dia, mas de uma vez, quando eu estava aqui sentado na igreja pensando em alguma coisa, só pensando, só falar nada, só pensando, dei conta que a senhora fala e nos diz. E eu de verdade jamais a razão disso. Eu queria saber a causa. Como a senhora pode nos surpreender no momento quando chega aos nossos corações dessa maneira, tanto que a senhora fala as coisas que estão em nossa mente e em nosso coração. Muito obrigado. Eu entendo que ele disse que às vezes ele está pensando alguma coisa e talvez o que ele está pensando eu acabo falando no ensinamento. É isso? O que acontece também é que quando eu estou dando um ensinamento e eu estou falando com a congregação, o Espírito Santo vem e ele me toma. Então as palavras... A maioria das palavras que saem da minha boca é o Espírito Santo quem coloca elas. Só que às vezes eu tento interromper isso comigo mesma, como
Às vezes eu faço alguma piada, faço vocês rirem, porque se o Espírito Santo me tomar demais, eu não vou conseguir falar no meu idioma, senão eu falaria só em línguas, então eu preciso me interromper um pouco, como ser eu mesma de novo. Então, aqui estamos entre o Espírito Santo e eu, falando e dizendo as coisas, e é claro, o Espírito Santo, ele me usa muito para falar, para ensinar muitas coisas para as pessoas, e é por isso que provavelmente eu acabo falando alguma coisa que vocês estão pensando, porque é Deus quem sabe tudo, e ele usa a minha boca para falar. É isso, é isso. Obrigado, Bem, irmã. Deus abençoe você. Obrigado, igualmente. Continue lendo a Bíblia. Continue lendo a Bíblia. E leva a Bíblia no seu coração, as coisas de Deus. Creia nele e você verá como Deus lhe dará triunfos e sucesso na sua vida e muita felicidade e paz lhe Deus dará. te abençoe, irmã. Muito Deus obrigado. abençoe. Bem, os meus queridos irmãos e irmãs, foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Os meus queridos irmãos e irmãs, sigam em frente. Vocês que vêm de diferentes congregações, agora peçam que Deus permita vocês fazerem louvores nos lugares onde vocês se reúnem a cada 15 dias, uma vez ao mês, para que vocês possam louvar e receber os dons espirituais, para que o Senhor lhes dê os dons e vocês possam trabalhar para Deus, para que vocês possam servir ao Senhor como mestres e mestras da palavra, como evangelistas. É isso? Então vamos agradecer ao Senhor agora. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E além disso, vocês estarão falando as suas petições, as suas necessidades, os anseios do seu coração. Vocês devem colocar isso na presença do Senhor neste momento, porque o Senhor, Ele está do nosso lado. Se lembrem que o Senhor, Ele é a nossa sombra. Então, o Senhor é quem está aqui e nós devemos dar para Ele tudo e entregar o nosso coração para Ele. Vamos orar e vamos nos despedir ao mesmo tempo. Santo Pai, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que andou com Moisés, que falou com Abraão, com Isaque, com Jacó. Deus Todo-Poderoso, que te manifestaste aos profetas na antiguidade, e deste para eles muitas bênçãos, e fizeste prodígios e milagres, e falaste. E hoje também, Senhor, estás te manifestando entre nós. Tu desejas, Senhor, que nós possamos nos aperfeiçoar a cada dia para te servir, para que nós andemos no caminho reto, para que nós possamos estar na tua presença com um coração limpo. Como diz nos Salmos, quem estará no teu lugar santo? E tu dizes que é o limpo de mãos e puro de coração. Eles são os que estarão no monte da santidade. Senhor, nós queremos estar na tua presença, no teu monte santo. Nós queremos viver experiências espirituais, viver e desfrutar da tua mão poderosa, dos teus milagres e dos sinais que tu fazes para todos os que te invocam, que te louvam, que te buscam. Que tu, Senhor, ouves cada um e olhas para as suas necessidades e as suas aflições. Senhor, olha para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão adoecidas, as pessoas que estão em cadeiras de rodas, que estão deitadas numa cama, num leito ou no hospital, que não conseguem se mexer. Senhor, olha para todas as pessoas que têm doenças mentais, que nasceram também com todas essas mutações e doenças espirituais, porque esses são espíritos maus que colocaram doenças em muitos.
Olhe, Senhor, para as pessoas que têm sido vítimas de bruxarias e feitiçarias e maldições. Também, Senhor, tem misericórdia de todos nós e de todos os que sofrem, os que vivem atados pelo diabo, atados pelas correntes da maldade do inimigo. Tem misericórdia, meu Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço que estendas a tua mão poderosa que cura, que faz milagres, que tu faças milagres e sinais em cada um, que tu limpes, cures e libertes, que tu quebres as correntes e as ataduras, Senhor. Tem misericórdia, derrama chuvas de bênçãos para todos. Vocês devem orar. Vocês devem buscar das coisas do alto, buscar as coisas perfeitas, buscar os dons espirituais em perfeição. Continuem em frente, buscando a paz espiritual. Não se preocupem tanto pelo dinheiro. Alguns estão muito preocupados pelo dinheiro. Não se preocupem, porque muito em breve eu lhes darei, eu abençoarei materialmente, eu abrirei portas de trabalho, eu estarei dando dinheiros extras a alguns, eu estarei vestindo muitos que estão nus espiritualmente, eu estarei os vestindo com novas roupas, com roupas brancas, e eu estarei mudando muitos corações, tirarei as ataduras e as correntes de muitos, eu estou limpando de bruxarias, de feitiçarias, eu estou tirando maldições, quebrando correntes, libertando muitos, dando alegria e felicidade para muitos corações. O triunfo vem para cada um de vocês. Todos estarão recebendo as bênçãos. Todos os que estão aqui receberão uma bênção especial. Todos os que vão ouvir esta palavra também receberão bênçãos especiais, porque eu estarei libertando e abençoando. Mas vocês precisam seguir em frente, vocês precisam me buscar com todo o coração, com toda a minha alma. Busquem e formem nos seus corações o propósito de seguir em frente fazendo a minha vontade e cumprindo os meus mandamentos e orando sempre, em todos os momentos, buscando o perfeito, porque eu estou com vocês e abençoarei vocês grandemente. Vem muitas bênçãos para todos. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Pai Celestial. Obrigada. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos, Senhor e Deus, te agradecemos o nosso Rei, poderoso Senhor, Deus eterno e justo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, poderoso é o Senhor, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, te agradecemos, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, glória ao Senhor. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey.
Glória ao Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço todos vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais.